Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, né? O nosso 7º encontro, a aula 7. E aí, tudo bem com vocês aí no Polo? Todo mundo animado para mais uma etapa de formação? Então, vamos lá apresentar a nossa programação para hoje. Nosso roteiro de aula, ele compreende, né, os objetivos da aula, que veremos no próximo slide. Hoje, vamos estudar as unidades 10 e 11 do nosso módulo. Faremos uma contextualização referente às 2 unidades estudadas, faremos um resumo, atividades de sala e tiraremos as dúvidas posteriormente. Quanto aos objetivos da nossa aula de hoje, das 2 unidades, eles visam compreender os princípios que devem reger as atuais práticas de gestão na educação básica, segundo a política educacional vigente, e também compreender o processo de gestão da escola, contribuindo para a elaboração, implementação e avaliação da proposta pedagógica escolar. Então, observem aí os nossos objetivos para o evento de hoje, para a nossa atividade de hoje. Seguindo, pessoal, vamos à unidade 10, a primeira unidade a ser trabalhada. O tema dela central é identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Então, observem aí que nós teremos 2 pontos extremamente importantes para conversarmos hoje: a identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Bom, é bom sempre lembrar que seguimos o nosso módulo, que é o nosso material base para estudarmos e fazermos as reflexões. Então, nesse sentido, nós iremos percorrer a sua escola e refletir sobre a identidade profissional e o fazer profissional educacional. Para isso, nós temos aqui um questionamento: quais são os espaços educativos e como eles são aproveitados? Que tipo de formação profissional a merendeira, a secretária, o vigia, o inspetor de estudantes, o caseiro e os auxiliares devem adquirir para que possam reafirmar sua identidade profissional? Então, observem aí que são 2 questionamentos importantes. Como você observa? Como você avalia? Quais são as suas respostas para esses 2 questionamentos? Quais são os espaços educativos e como eles são aproveitados? Olha só, nós já vimos em aulas anteriores que o processo educacional, a educação, como diz o Carlos Rodrigues Brandão, ela se dá em diferentes espaços. Referente a essa pergunta aqui, quais são as suas leituras referente a ela? Como você percebe dentro da instituição escolar esses espaços educativos? Você já observou que o vigia, por exemplo, ele ao recepcionar a comunidade, ele também é uma pessoa extremamente importante nesse momento? Então, observe que o vigia, ao receber os pais, os alunos e os servidores, ele também ali com a sua paciência, com sua tranquilidade, ele também pode fazer essa forma, né, de trabalhar nesses espaços. Da mesma forma, a merendeira, a pessoa que trabalha na secretaria, enfim, cada um de vocês tem um papel importante nesse sentido. Avançando aqui, o que demonstra na categoria profissional sua identidade? Em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir para transformar o fazer profissional dos funcionários numa educação para a emancipação? Então, aqui nesse slide, novamente, alguns questionamentos referentes a isso. Referente à identidade, né, profissional e a educação nessa qualidade de ser emancipadora. Muito bem, pessoal. Nesse sentido, nós observamos aqui a democracia. O que vem a ser a democracia? É um sistema de governo
onde o poder de tomar importantes decisões políticas está com o povo, para usar uma frase famosa: democracia é o governo do povo para o povo. E democracia se opõe às formas de ditadura e de dominar de forma total, né? Onde o povo, o poder reside em uma elite autoeleita. Então observe aí essa questão da democracia, né? Agora, uma outra coisa importante. Observe que nós entramos agora com essa definição de democracia e lá na frente você vai entender por que hoje acontece nas escolas, através da gestão democrática, a questão da democracia. Aqui você vai observar um pouco dessa parte histórica. Então vamos lá. A partir de 1985, muitas lutas se efetivaram com a vista ao retorno à democracia. Esse processo foi fruto da conquista lenta e histórica construída por meio da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares. Nesse sentido, em todo o país ocorreram manifestações em defesa da democracia e o sentimento de muitos expressava o desejo de vivenciar a cidadania. É importante destacar aqui que vimos já de uma forma mais detalhada em aulas passadas, referente a essas conquistas, os movimentos, a participação do profissional da educação nos sindicatos. Então, dessa forma, ela vai se organizando e estruturando, fazendo com que o cidadão participe desses momentos de luta. Agora, a gente observa o seguinte: em todas as regiões passaram a receber muitos estudantes no período diurno e noturno com atitudes ativas. Também é verdade que as empresas nacionais ou internacionais cada vez mais passaram a exigir trabalhadores com escolaridade básica, que soubessem realizar tarefas mais complexas, jovens e adultos, procurar a escola pública em busca de um diploma. Adultos retornaram às escolas ou procuraram curso de capacitação e profissionalização. Então, observem, as conquistas que nós vimos no slide anterior, referente à democracia e a esse processo, elas de certa forma terminam por ocasionar essa conquista referente às escolas públicas. Nesse sentido, é contemplado também as lutas sociais. Elas abriram as possibilidades de democratização da sociedade e da escola pública. Essa atuação dos movimentos populares e sindicais, bem como das entidades acadêmicas e das associações científicas, elas pressionaram os governos a adotar políticas de inclusão social. Esses movimentos, que nós também já estudamos de uma forma bem detalhada, os movimentos populares, eles protestavam e propunham caminhos de resistência e de contestação ao modelo de desenvolvimento econômico vigente. Houve, de certa forma, por toda parte, movimentos populares que reivindicaram a democracia, o emprego e os direitos humanos e sociais. Então, olha só, referente a essas lutas sociais, observem aí essa organização, as conquistas, o princípio, a filosofia, tudo isso é agregado a essa parte em que ela se organiza e também referente até mesmo à importância que ela tem nos dias de hoje. Essas lutas sociais, vocês sabem que elas se representam em fatos históricos, são também fatos atuais e a gente observa que elas são muito presentes também nesse contexto atual. Os constituintes de 1988, eles captaram as aspirações nacionais em defesa dos direitos humanos e sociais, de tal maneira que o movimento pela democratização envolveu todo o país. São exemplos desse movimento o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito e o Estatuto do Idoso, que, entre outros, expressaram as conquistas dos trabalhadores. A gente observa aqui nesse slide, aqui para você visualizar como eles são apresentados à população. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, Código de Trânsito Brasileiro e o Estatuto do Idoso. Então, observe que esses documentos
para eles serem oficializados, eles passaram por toda uma leitura, por toda uma estrutura e toda uma organização. E hoje você tem esses documentos aí presente na sua escola, no dia a dia de outras pessoas também, que eles servem de respaldo, até mesmo para você ter uma base para executar o teu trabalho. No nosso caso aqui, como educadores, os que são mais utilizados são o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. São documentos que o gestor ou a equipe que trabalha na escola precisa ter conhecimento para entender os direitos e deveres. Os demais, eles se aplicam para outras áreas, por exemplo, o serviço social vai utilizar com uma certa frequência, né, o Estatuto do Idoso, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também da mesma forma a Constituição. Então aqui você observa 4 documentos importantes nesse sentido. Bom, aqui nós temos novamente algumas questões. Por exemplo, como parte dessa sociedade dinâmica, complexa e em movimento, a escola pública passou a ser questionada no seu fazer pedagógico e na sua formação, na sua forma de se organizar. Questões como qualidade, reprovação e avaliação cresceram juntos com as pressões pelo direito à educação pública, obrigatória, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Bom, como nós já observamos, na questão educacional, muitos foram os avanços. O que se observa também é que essa conquista, ela reflete hoje de forma significativa no meio educacional. Então, nesse sentido, observamos uma certa mudança no fazer pedagógico e na sua forma de organização. Ainda referente à qualidade, reprovação, isso passou a ser visto de outras formas, bem como o sistema de avaliação da instituição, né? Essas questões, elas são muito orientadas, discutidas, debatidas e orientadas, porque a escola hoje, ela apresenta uma outra estrutura. Se você acompanhar como acontecia esses processos na década de 70, de 80, hoje você observa alguns avanços. Hoje, com a organização de um projeto político-pedagógico, com a estrutura voltada para essa organização, vamos dizer assim, uma área da administração que é levada para a escola hoje possa ter outro caminho, onde ela trabalha com projetos, onde ela tem a sua autonomia, que é um dos princípios dentro da gestão escolar, essa autonomia, entre outros elementos importantes. Bom, a educação pública, como direito do cidadão e dever do Estado, ela foi incorporada no pensamento da população brasileira. Além disso, a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394 do ano de 96, nos artigos 7 e 14º, elas instituíram os parâmetros da gestão democrática. Ou seja, some-se ainda um movimento organizado das entidades para a construção do Plano Nacional de Educação. Essa proposta da sociedade brasileira, ela vem construindo nos congressos de educação e que apresentou outra alternativa de gestão da escola. Então, existe toda uma orientação legal para como deve se proceder até então para se fazer essa gestão na escola. Hoje, o diretor, o gestor da escola, ele tem toda uma orientação legal, jurídica, para fazer o seu trabalho. Ele não vai fazer de forma aleatória, mesmo porque hoje se fala muito em gestão democrática, ou seja, a comunidade participando de forma coletiva, atuante e participativa. São os elementos importantes. Hoje, os dirigentes escolares são eleitos através do voto direto, seja do servidor, do aluno e dos pais dos alunos. Então, são 3 segmentos que escolhem os seus representantes. Nesse sentido, se buscou ainda essa nova forma de gestão da escola. Continuando, então, na própria dinâmica social e nos espaços públicos surgiram os seguintes questionamentos. Por que a organização vertical da escola, a centralização das decisões? Como podem ser as formas de participação dos sujeitos da comunidade escolar? Será que a escola tem autonomia?
Qual a função dos conselhos escolares? Por que não conhecemos o caminho do dinheiro destinado à escola pública? Qual o papel do diretor e de que maneira podemos construir o projeto político-pedagógico da escola? Então, vejam só, são questionamentos importantes, significativos, no sentido de fazer com que você reflita os recursos, a forma de organização, a comunidade escolar, de que forma essas decisões são tomadas. Ela acontece de forma vertical? Como se dá esse caminho do dinheiro destinado à escola pública? Toda escola hoje, ela tem um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ao final do trimestre ou do bimestre, conforme é orientada a escola, ela faz uma prestação de contas. Essa prestação de contas, todo o recurso que vai destinado à escola, se presta conta depois à sede mantenedora, no caso podendo ser uma SEDUC ou CEMED, tem um setor responsável por isso. Só que antes de chegar esse dinheiro à escola, tem toda uma situação que ocorre. Por exemplo, existe um meio importante hoje na escola chamado censo escolar. Através do censo escolar, eu sei a quantidade de alunos que a escola atende e eu também sei quantos recursos eu vou destinar àquela escola no ano seguinte. Ou seja, eu trabalho sempre com dados do censo escolar. É a minha base para desenvolver essa parte financeira. Então, quando eu recebo esses recursos, eu tenho logicamente que posteriormente prestar conta à comunidade. Ela se enquadra aqui nessa questão das decisões e eu preciso entender sempre que a comunidade escolar é importante, porque é através dela que vai haver essa participação, é valorizar a comunidade que eu tenho, que escolheu, que votou, enfim, é valorizar o aluno que eu tenho na escola. Continuando, pessoal, a escola pública, ela estava diante de questões que precisavam de outras respostas, de outras atitudes coletivas. Em algumas regiões do país, houve vários cursos de capacitação dos professores. Era comum o argumento de que bastava capacitá-los. Não resolveu. As formas de exclusão estão dentro e fora da escola. Os funcionários das escolas começaram a se organizar e a fazer propostas para se organizarem como categoria. Então, a gente observa que essas formas de exclusão, também de inclusão, elas estão dentro e fora da escola. Algumas pessoas comentam isso com uma certa frequência, né? De que modo a escola inclui, de que forma a escola exclui. Isso é um debate muito realizado nos meios, até mesmo no nosso meio aí, enquanto educadores. De que forma? Você já pensou sobre isso? De que forma a escola exclui? De que forma ela inclui? De que forma ela acolhe? Será que esse processo de gestão democrática, ele traz, de certa forma, esse acolhimento mais presente para nós, enquanto educadores? Quais são os pontos positivos e negativos que observa-se na gestão democrática? Continuando. Na educação, a gestão democrática passou a ser um princípio e o projeto político-pedagógico um dos instrumentos concretos de participação coletiva. Então, observem aqui, ó, PPP, Projeto Político Pedagógico, e a gestão democrática. Gestão democrática e Projeto Político Pedagógico. Olha só, a gestão democrática é uma forma da comunidade participar da decisão na escolha dos dirigentes, bem como em outros segmentos, como, por exemplo, no conselho escolar da sua escola. Participar também nas decisões importantes. E o projeto político-pedagógico é um documento coletivo, onde os professores e cada um dos membros que trabalham na escola terão essa oportunidade de realizar um trabalho mais participativo, onde todos vão decidir algumas questões e desenvolver também algumas ações. Continuando. Qual é o projeto político-pedagógico e para que ele serve? É um instrumento para o fortalecimento das ações, é importante isso, e da participação política dos integrantes dentro da escola. O projeto político-pedagógico é um documento teórico e prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos da comunidade escolar.
Ele é elaborado de forma coletiva, aglutinada, em fundamentos políticos, filosóficos e éticos que a comunidade acredita e deseja praticar. Quanto a essa questão aqui, dessa linha filosófica, ética, política, que a comunidade deseja participar, creio que você já deva ter acesso aí ao seu PPP da escola. O PPP, primeiramente, ele também se configura em um documento acadêmico, ou seja, ele segue uma estrutura e organização da ABNT. Nesse sentido, ele tem um roteiro a ser seguido. Por exemplo, dentro do projeto político-pedagógico se observa as 4 dimensões: administrativa, financeira, jurídica e pedagógica. Dentro dessas 4 dimensões, eu vou utilizar o que nós acabamos de ver aqui, esses princípios filosóficos e éticos, bem como os fundamentos políticos. Quando eu organizo esses 4 eixos, eu vou traçando como vai ser aquele desenvolvimento dentro da instituição que eu trabalho. Além disso, tem a contextualização do local, da escola. Onde a escola está situada? Qual é o público que ela atende? Então, observe aí nessas dimensões, nessa fundamentação teórica, nos planos que serão apresentados e incluídos no PPP, quais são as metas, ações, tudo isso vai ser contemplado nesse documento. Só que esse documento, ele não é feito só pela supervisora da escola, e nem pela orientadora, e nem pelo diretor. Ele é um documento coletivo. E aqui você observou, é um documento teórico e prático, mas ele também é um documento que configura participação. Ele fortalece as ações e ele é um documento que envolve essa comunidade escolar. Bom, por que essa questão toda? Primeiramente, no governo de Getúlio Vargas, que nós já vimos em uma das nossas aulas, criou-se pelo decreto 18.850, de 11 de abril de 1931, o Conselho Nacional de Educação, onde esse mesmo foi extinto em 1960. Depois, em 1964, criou-se pela Lei 4.024 de 1960, o Conselho Federal de Educação, com 24 conselheiros, todos de livre escolha do governo. Este conselho funcionou até outubro de 94 e depois, em 95, pela Lei 9.131, foi instituído o atual Conselho Nacional de Educação, dividido nas câmaras de educação básica e superior, com 50% de conselheiros de livre indicação do governo e outros 50% escolhidos dentre listas indicadas por entidades e sindicatos nacionais nomeados pelo governo federal. Alguns estados e os municípios procuraram pôr em funcionamento, antes de 88, experiências de conselho escolar. Então, referente ao conselho escolar, você observa o seguinte: qual foi essa organização para se chegar até agora? Então, você percebe aí, né? Continuando. Portanto, você pode observar que existe dentro da escola espaços educativos onde todos podem e devem participar, educar de forma mútua, propor e modificar a sua realidade. Ao trazermos para a nossa conversa o PPP, o projeto político pedagógico, temos que também falar sobre os conselhos escolares e sua importância. Vamos começar com um pouco da história para que possamos compreender. Muito bem. Pegando aqui o foco dos conselhos, vamos partir do princípio gestão democrática. Ela adquire concretude na disposição da comunidade escolar, de definir o seu projeto político-pedagógico na disposição de assumir posições e atitudes coletivas e integradoras. Na escolha responsável de afirmação da natureza pública da educação, como o bem de todos num contínuo exercício de democracia e justiça social. Aqui nós temos um pequeno esquema onde a gestão democrática como centro, fazendo aqui os links com a autonomia, a participação também se dá através dos conselhos, a transparência e a valorização dos sujeitos. Esses sujeitos são todos aqueles que participam desse processo da gestão democrática, servidores, pais, alunos, comunidades, enfim. Nesse processo da gestão, é importante observar a questão da autonomia, manter a transparência em todo o período em que o gestor estiver ocupando a função para a qual ele foi eleita,
valorizar a participação de todos através de conselho escolar, onde é uma outra organização extremamente importante, e nesse sentido se valoriza os sujeitos que participam de toda essa estrutura. Continuando aqui. Vamos agora entrar na unidade 11, onde falaremos das políticas para a educação, direito e gestão. Para o nosso início de conversa, referente à nossa unidade 11, vamos tratar das políticas para a educação brasileira, adotadas pelo governo federal desde 1989, bem como suas escolhas, sua relação com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI e com os empresários nacionais e internacionais. Observa aí, pessoal, que associado ao que nós vimos na unidade 10, referente a essa participação através do PPP, dos conselhos escolares e da gestão democrática, veremos agora essa questão desses recursos, né, essas políticas para a educação brasileira adotada pelo governo federal. Muito bem, em 89, em Washington, nos Estados Unidos, realizou-se um evento com os governos e ministros de vários países capitalistas, desenvolvidos para decidir o que fazer com aqueles cuja economia crescia num ritmo muito lento. Os governos e ministros que participaram do evento discutiram um conjunto de medidas que foram propostas e assinadas, com o compromisso de aplicá-las em seus países. O evento, ele ficou conhecido como Consenso de Washington. O Brasil esteve presente com seus representantes e assinou o documento com as medidas a serem implementadas. Nesse sentido, se observa que a educação, ela não é mercadoria. É sim um direito humano, universal e social de homens e mulheres em todas as idades. Que o financiamento público para o ensino e pesquisa não deve basear-se apenas no valor do produto que se vende no mercado a todo instante. Deve-se pautar-se também pelo valor social e pela possibilidade de melhoria das condições e de qualidade de vida da população. E que os direitos sociais conquistados não podem ser trocados ou substituídos pelos direitos comerciais e de mercado a todo instante. Então você observa aí que a educação ela não é uma mercadoria que se vende, que sai, mas ela é um direito, ela se configura em um direito universal e social. Bom, nesse sentido, quais são as medidas que estavam no documento que o Brasil assinou? Algumas delas, privatizar empresas estatais, abrir portos para a exportação e importação de produtos e mercadorias, permitir a entrada de bancos e várias empresas multinacionais, permitir a liberdade comercial e econômica, conter os investimentos no campo social, permitir que os juros ficassem altos para atrair os investidores externos, reduzir a presença do Estado na oferta dos direitos sociais, favorecer a liberdade para a circulação de capitais externos para entrar e sair do país sem atropelos e prejuízos, e realizar as reformas tributárias da Previdência, do Judiciário do Estado e da Educação. Então, observe que são medidas importantes para se organizar esse contexto. Nesse sentido, observem aqui a questão da abertura de portos, né? Aqui na nossa capital nós temos aqui um também. Realizar importação e exportação de produtos e mercadorias. Nós residimos aqui perto de uma área de livre comércio. Aqui também na região norte existe uma outra área de livre comércio também grande, que se chama Zona Franca de Manaus. Então, nós temos aqui várias situações que ainda hoje, de certa forma, se configuram em benefício. Continuando aqui, em todo o país, os governos estaduais vêm tomando as seguintes medidas: descentralização do ensino, implantação do sistema de avaliação institucional, a adoção dos parâmetros curriculares nacionais, redução do financiamento público, convocação da comunidade escolar para participar e contribuir com a escola, estimulação da educação à distância, investimentos em livros didáticos e equipamentos tecnológicos. Então, olha aqui, desses pontos aqui apresentados, referente às medidas, aqui estamos nós, né? Estimulação da educação à distância. Essa modalidade de ensino que hoje cresce de forma muito significativa em todo o país.
Hoje, por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos aí mais de 20 instituições que oferecem o ensino e educação à distância. E no Brasil, muitas instituições. Hoje ele vem sendo valorizado, vem sendo bastante incentivado. E hoje ele é muito respeitado também. Então a educação à distância, eu vou pegar aqui dentro esses tópicos apresentados como uma grande conquista também. E você também nesse momento participa desse momento, né? Continuando aqui. Na educação básica, uma das modificações significativas foi a criação em 1998 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que é o Fundef. Com isso, entre outras questões, em algumas regiões do Nordeste, houve um acréscimo salarial dos docentes, o que não significou um patamar salarial adequado, visto que a União não cumpriu o valor mínimo por aluno determinado na lei. No final de 2006, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, que não obstante fazer algumas correções, como a implicação do financiamento público para toda a educação básica, é na prática uma continuação do Fundef, com as mesmas virtudes e vícios. Um avanço sim, mas que continuar a luta. Mas há que continuar a luta, não é verdade? Ao longo desses anos, duas medidas do governo federal reduziram os investimentos em educação pública. E aqui teremos a primeira. A primeira, referente ao artigo 212 da Constituição Federal de 88, foi modificado pela Emenda Constitucional número 14, que autorizou o governo a contingenciar parte do dinheiro por meio da desvinculação de receitas da União, DRU. Vamos explicar. A educação e a saúde, ela tem uma porcentagem de recursos financeiros vinculados por lei. Então, a lei aqui garante essa parte X referente a incentivo para a educação e para a saúde. Somente os impostos cobrados entram no cálculo dos percentuais para a educação. Por isso que dizem que o Brasil é um país que se paga muito imposto. E para onde vai esse imposto? Aqui você já observa para dois segmentos, educação e saúde. Essas contribuições escapam do cálculo previsto. Dessa maneira, subtraídas as contribuições e a isenção de impostos, negociados com os empresários, diminui o montante de recursos financeiros para a educação básica e para o ensino superior. A educação profissional e tecnológica também houve modificações nesse sentido, focando as duas. Primeiro, por meio do Decreto 2.208 de 1997, que separou o ensino médio comum do ensino técnico profissionalizante e que passou a ter organização própria. Na educação superior, houve uma expansão desordenada do ensino privado em todas as regiões do país. Na visão de alguns empresários, o ensino deve ser tratado com as mesmas regras do comércio e do mercado. Você já parou para pensar nisso? Será que deve ser mesmo tratado como as regras do mercado, o ensino superior? Como deve ser essa estrutura? Gente, observa o seguinte, nós vimos lá atrás que a educação não é mercadoria. Aqui já se apresenta essa leitura. E referente a isso, como você observa? Foi com esse pensamento que proliferou no município, no ensino superior privado. Então, esse pensamento, ele norteou essas ideias, né, essa visão de empresários de como esse ensino deve ser tratado. A educação pública é uma conquista dos trabalhadores, não basta estar na escola. Aqui nós temos o nosso primeiro tópico referente ao resumo da aula 10. É preciso educar para a transformação, para a emancipação. Trabalhadores pertencentes a uma classe social dentro da sociedade capitalista possuem direitos individuais e sociais. Novamente aqui a gente frisa a questão dos direitos sociais, dos direitos adquiridos, dessa conquista, desses movimentos, enfim, a gente observa isso. As lutas por direitos não são apenas de quem trabalha na educação.
professores ou funcionários, mas de todos os trabalhadores organizados em seus sindicatos, associações, confederações ou nos movimentos populares, que lutam em defesa de melhores condições salariais de vida e de trabalho em qualquer atividade que exercem. Então, gente, observe aí a importância dessa organização, né? Desse movimento, dessa filosofia, como eles se organizam, como eles pensam. Nesse sentido, se observa isso também. Continuando aqui o resumo da aula 10, a escola que queremos não temos é a que apoia os trabalhadores, inclusive os funcionários da escola, na transformação da sociedade tão desigual em uma sociedade mais justa. E os trabalhadores não esperam as mudanças, mas é por meio de suas lutas e organização que as mudanças se realizam. Então, organização, mudança, esses pensamentos, tudo isso norteia essas mudanças que vão ocorrer, tá certo? Bom, resumo agora da unidade 11, que foi a nossa segunda unidade trabalhada. Nesta unidade, estudamos que o mundo capitalista está sendo reorganizado pela ideologia neoliberal que se propõe revitalizar o capitalismo de forma a preservar a divisão estrutural de classes sociais. Então, você observa essa questão que ela é significativa e, ao mesmo tempo, reflexiva. Nesse sentido, organismos internacionais de funcionamento e os fóruns capitalistas, através de acordos e consensos, impõem aos países pobres e em desenvolvimento a adoção de políticas que fortalecem, de certa forma, essa estrutura, né? Elas são elaboradas e estipuladas de uma forma e elas terminam por favorecer outros elementos também. O capital internacional fragilizam as políticas públicas sociais, como a educação é um direito social que absorve em geral a maior fatia percentual dos orçamentos públicos, quase sempre está nos alvos de quem tem interesse em diminuir o papel do Estado. E a educação é um direito social e sempre uma conquista, mesmo que há muitas pessoas que não têm ou ainda não tiveram acesso a ela. E outros já passaram por ela e não aprenderam. Também há aqueles que têm interesse em transformá-la em mercadoria, o que exige das organizações sociais estar de prontidão para defendê-la e ampliar esse direito com qualidade social. Ainda referente à unidade 11, a privatização da educação pode expressar-se de duas maneiras. Primeira, uma na redução ou na realocação de recursos públicos da educação básica e ensino superior, e a outra na destinação dos recursos públicos para o setor privado, seja pela concessão de bolsa de estudos, benefícios tributários, isenção de impostos ou pela reconfiguração da educação, disponibilizando-a aos empresários como um negócio rentável e lucrativo. Então, aqui desse resumo, você já viu aí, né, o avanço e a expansão de bolsas de estudo nas instituições de ensino superior, né? Muitas pessoas hoje, elas são beneficiadas, né, com uma bolsa. Se não fosse possivelmente a bolsa, teria uma certa dificuldade, né, para realizar um sonho. Mas isso aí também são frutos de políticas públicas pensadas exatamente para que você possa ter condições de ingresso a uma instituição de ensino superior. E aqui, ainda referente à unidade 11, o governo federal, parte dos estados e municípios estão dispostos a modificar a educação pública brasileira na legislação constitucional, tanto que adotaram como política para a educação a redução de investimentos públicos, recursos públicos distribuídos de acordo com os resultados previamente estabelecidos, padrão de qualidade e produtividade a ser incorporado, avaliação dos resultados e modelo de gestão gerencial racional. Gente, unidade 10 e unidade 11. Ela abordou dois pontos extremamente importantes hoje para quem trabalha na questão educacional. Você observou aí o projeto político-pedagógico, observou essa questão da gestão democrática e agora você observou esses recursos que são pensados para a educação. É importante dizer e frisar que a educação recebe muito dinheiro em todo o Brasil. Em todas as regiões, o que é destinado
a educação e a saúde são recursos significativos. O que acontece muitas vezes na prática é que não são aplicados da forma correta. Dessa forma, deixando-se de aplicar aquele princípio da administração que se chama de transparência, né? Então, gente, observe aí, vá refletindo, vá pensando, vá acompanhando também. Você, enquanto servidor da escola, você pode perguntar, acompanhar, observar como eles estão sendo aplicados. Quais são esses recursos? Para isso, existe a cada final de bimestre ou trimestre a prestação de contas. É a prestação de contas para a comunidade de tudo que foi investido na escola, de que forma foi investido e como foi aplicado. Porque quem é que vai ser beneficiado com isso? Os alunos que terão uma aprendizagem melhor em sala de aula e você, servidor, que terá mais condições de trabalho. Então, para isso, pessoal, essas duas unidades, elas exatamente mostram essa importância, tá certo? Bom, agora, como nossa proposta de trabalho, nós teremos a atividade de sala. Essa atividade de sala tem o objetivo de fixar o conteúdo que nós acabamos de estudar, tanto na unidade 10 como na unidade 11. Vocês terão aí um tempo de 30 minutos para realizar a atividade. Façam com tranquilidade. E lembrando que as suas respostas poderão ser lidas aqui pela professora Rosane e por mim, Domingas. Então, você faça com carinho a sua atividade, sente aí com seu colega em grupo, organize, debata, faça uma reflexão e dê uma resposta bem legal para a gente apresentar aqui e que seus colegas possam depois ver o que você respondeu. A todos eu desejo uma boa atividade e tenho aí esses minutos reservados e logo mais a gente volta para fazer a correção. Até mais! Nós tivemos a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o projeto político-pedagógico, sobre essas questões da gestão escolar. E isso tudo vem agregando mais conhecimentos para o nosso currículo. E é assim que nós vamos construindo essa identidade do funcionário de escola. Vamos às nossas questões da atividade de sala que foi proposta hoje? Bom dia, professor Luiz. Bom dia, E aí, a interação tá boa? Esse pessoal, assim, é 10, sabe? Tá bem Participa legal, né? mesmo, participa. Então tá, vamos às questões aqui que foram propostas e aí nós vamos passar para a questão de socializar as respostas que vocês enviaram aqui pra gente, ok? Então vamos lá. A atividade que foi proposta foi para vocês realizarem em grupo, né? E a questão número 1 foi: quais as vantagens da gestão democrática para a educação? E a questão número 2: como os funcionários de escola podem atuar na gestão democrática da educação? Essas duas questões são as que vocês vão socializar, alguns polos já estão socializando para nós compartilharmos aqui. A questão número 3, vocês não vão socializar. Essa questão número 3 aqui, a proposta dela é para que vocês registrem no memorial. Então vamos lá. A construção do projeto político-pedagógico é uma forma da escola se organizar da melhor maneira para que todos participem e assumam as decisões. Discuta com seus colegas como sua escola encaminhou o processo de reelaboração do projeto político-pedagógico no ano anterior. Organize a reflexão e a registre no memorial. Tá bem interessante, né? Como é que foi aí no polo de vocês essa construção dessas respostas? Como é que foi a discussão aí no grupo? Vamos ver aqui, como é que tá, professor Luiz, as respostas? Olha, ainda esperamos, mas eu estou preparado hoje para interagir bastante e copiar bem, porque o pessoal tem sido intenso. Mas vamos lá. O Polo de Espigão do Oeste, nosso abraço lá, por exemplo, a aluna Maria, Regina e a Vilma, os funcionários da escola podem participar na gestão democrática
através dos conselhos escolares, expondo suas ideias, isso nas decisões, no diálogo e no compromisso ético e coletivo junto à equipe gestora. Muito bom. Na verdade, essa participação, ela vai se dar, primeiramente, através das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, para depois chegar até o conselho escolar. Mas muito válida a participação do polo de Espigão. Muito bom. De São Francisco do Guaporé. A gestão democrática é o meio para unir todo o contexto escolar em um único objetivo, ou transformar a educação de forma participativa, e isso traz muitas mudanças favoráveis para a educação. Muito legal. Ainda, para a questão 2, tem uma outra colocação, através da interação de todos, abrindo espaço para que todos possam expor suas ideias e juntos empenhar numa transformação para se ter uma educação de qualidade. Olha isso. Olha, tem mais ainda em São Francisco do Guaporé, tem mais um aqui. Sim, é um documento prático, onde, o bicho deve ser o PPC, né? Isso. Sim, é um documento prático onde é discutido e pressupõe relações e dependências entre todos da comunidade escolar, onde é elaborado coletivamente princípios e regras de convivência social. Exatamente. For bem abrangentes, né? É, bem abrangente. Tem mais aqui do Polo de Espigão, o aluno Muito Paulo. boa a participação do Polo de Espigão, né? Quero ver os demais, hein? É, exatamente. As vantagens da gestão democrática é que todos participam das decisões da escola, funcionários da escola, pais e alunos. Ainda, o Paulo diz, os funcionários da escola podem atuar tomando decisões, participando de votações. Okay? E o que nós já vimos aqui, professor, nos demais módulos e nesse módulo mesmo de educadores e educando, é que essa participação dos funcionários, vocês não devem esperar que a gestão da escola chegue até vocês e diz, qual a tua opinião sobre isso? Vocês devem levar a sua opinião. E para que essa opinião seja dada, vocês precisam, primeiro, construir esse conhecimento. Porque nós não podemos opinar sobre aquilo que nós não entendemos e não detemos o conhecimento, não é verdade, professor? É verdade. Então, por isso que é importante esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui nesse curso. A partir daqui, vocês vão ter condições de levar proposta para as escolas de vocês. Muito legal essa tua resposta, Paulo. Sim. Temos mais algumas? Temos sim. Acho que estou duplicando até uma aqui, mas só vamos lá. O Polo de Porto Velho Centro diz a questão 1. A gestão democrática visa a transparência e a participação da sociedade escolar para que se obtenha um melhor resultado, beneficiando a todos os interessados por uma educação de melhor qualidade. Ainda na questão 2, participando e dando as suas opiniões, argumentando a respeito do andamento da escola e das suas políticas pedagógicas apresentadas pela gestão em exercício. É isso mesmo. Ok? Olha o Polo de Espigão novamente aqui. Muito bom. Parabéns ao Polo de Espigão pela participação. Sim, só um minutinho. O Polo de Espigão. Ele diz o seguinte, a Elisandra, deve ser bom, me perdoe. Na primeira questão, nas questões democráticas, todos participam das decisões tomadas dentro da escola, pois professores, funcionários em geral, com isso a educação ganha muito, pois são várias ideias compartilhadas em prol do bem comum. Espigão, aluno da Elisandra também na questão 2, diz o seguinte, participando da construção do PPP e nas reuniões e nas decisões. Maravilha. Muito bom. É Elisandra? Elisandra. Parabéns pela resposta, foi muito válida mesmo. O Polo de Cujubim diz o seguinte, os alunos, ou seja, as vantagens são diversas, mas as principais são a integração dos participantes nas tomadas de decisões referentes à gestão, como decisões no projeto político-pedagógico, grupo, isso, Adelaide, a Romilda, o Roilson, Maria Odair e a Rosângela e Luciana. Parabéns para Cujubim, muito boa. Um momentinho, deixa eu acompanhar aqui. Tenho aqui uma outra, só um minutinho.
O aluno de Espigão do Oeste, aqui tem o aluno Jorge, ele diz o seguinte: podem se informar semestralmente na prestação de conta da escola, podendo assim estar conhecendo melhor a realização dos investimentos na instituição, participando do processo do projeto político-pedagógico. Muito bom. Destrava a língua, né? Perfeito. Muito bom mesmo. Ok, aguardo mais aqui, professora. Então, gente, olha, uma coisa, professor, que eu fiquei, assim, muito contente e tem ficado com o desenvolvimento, com o andar desse nosso curso, é justamente aquilo que nós estávamos conversando outro dia, essa complementação, de que um módulo, ele vem sempre complementando o outro, né, bem estruturado. Muito, né? bem estruturado. Muito. E nessa aula de hoje, nós vimos no módulo de funcionários de escola, nós vimos vagamente, bastante superficial, vimos um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico, sobre a questão da gestão escolar. Né? Então, nesse módulo de educadores e educando, nós tivemos a oportunidade de aprofundar mais nesses assuntos. E isso é muito interessante, é muito válido, não é mesmo? E como? Então você vê que toda essa participação democrática, ou seja, democracia, um governo que em todos participa, todos contribuem com a sua... Isso através dos seus representantes e dando voz a todos, né? Uma coisa também interessante que nós vimos hoje, que a professora Domingas colocou, foi justamente sobre aquela questão, professor, de que a educação, ela não é mercadoria para ser comercializada. Sim. Mas, infelizmente, como nós vimos, existe uma linha, né, de pensamento, principalmente político, que defende essa ideia de que a educação ela é uma mercadoria, é um produto de comércio. Né? E a gente vê isso bastante claro na questão das universidades particulares, das faculdades particulares. Né? E como é que a gente faz para mudar isso? Professora, aqueles que querem tratar como uma mercadoria, eu levo nos princípios onde a mercadoria era trocada através do escambo, né? Tá, você me dá isso que eu te dou isso, você me dá o conhecimento que eu te dou a participação e nós vamos construir o devir. Então deixa de ser uma transação comercial aonde tem o cunho financeiro puro e simplesmente, né? Então, quando nós vemos que a educação, quando ela tem uma participação direta, hoje nós estamos, inclusive nós mesmos, todos esses módulos estão mexendo, vocês não fazem ideia o quanto nós aqui que estamos participando de toda a estruturação, o quanto nós temos sido afrontados na prática cotidiana para a gestão escolar. Então, isso mexe, o devir começa, então nós estamos vendo que acontece o tempo todo em todos os lugares. Então você vê que a educação, quando ela é tratada a sério, você vai ver desde os resultados, não basta só, o momento agora é propício para falar. Você viu como é que a Alemanha chegou a um resultado tão expressivo. Você vê que a base está numa educação. Exatamente. Nós podemos levar todo o recurso tecnológico, pensamentos, mas eles investiram muito numa educação em prol desse objetivo. Então nós cremos que nós também, esse é o caminho, de investir em todos os agentes que está fazendo a educação, construindo o devir, para que no futuro próximo nós tenhamos tudo isso já concluso, né? Buscar esse devir, essa transformação o tempo todo. Porque se a gente para um instante, o mundo não para. É verdade. O tempo não para. E se a gente para um instante que seja, a gente fica para trás. E se a gente for partir, professor, daquele contexto da nossa própria democracia, da nossa própria Constituição, que diz que a educação é direito de todo cidadão e é dever do Estado. A gente sai daquela questão, né? Vem esse conflito de ideias, de interesses, de que educação é mercadoria ou educação é direito do cidadão. Verdade. E educação de qualidade. E eu volto a bater na mesma tecla com vocês. Se nós cidadãos, não buscarmos o conhecimento através da educação, como é que nós vamos poder exigir os nossos direitos? Como é que nós vamos brigar por algo que a gente nem sabe
que é do nosso direito. E nós vamos abordar no próximo módulo, inclusive é até interessante, já estamos antecipando um pouco, e vai ser muito, assim, gostoso tratar esse assunto da condução do conhecimento. Hoje nós atrelamos ele na escola porque nós sabemos que, e eu vi algo interessante numa proposta de uma escola, isso há uns 2 anos atrás, numa chamada pública, né? Falou, traga o seu filho para cá, porque aqui nós vamos ensiná-lo a pensar. Olha isso. Então, eu achei interessante a proposta deles. Então, hoje, que se eles têm, será que o contexto todo montado para levar os alunos a aprender a pensar? Uma vez aprender a pensar, nós vamos aprender a estudar, aprender a adquirir conhecimento. Exato. E assim... E esse eu enxergo, assim, eu entendo esse aprender a pensar como o desenvolvimento da visão crítica. Dessa visão crítica que nós temos falado tanto por aqui. Isso é o aprender a pensar, o exercitar o pensar. É questionar, é ter a visão crítica, é olhar aquilo que está ali ao nosso redor e se perguntar, é assim mesmo que deve ser? É verdade. E nós muitas vezes, quando falamos assim no sentido crítico, nós aqui deixamos claro que não é uma questão, uma criticidade, nós sabemos que a crítica ela é construtiva e destrutiva. Exato. Mas quando nós pensamos nessa construção, nós vamos procurar sempre construir através da crítica. Não é uma crítica subversiva, mas sim uma construção, uma maneira de diálogo, onde todos participam, mas com conhecimento e com causa, né? Pois é, e então essa ideia de que nós, desse entendimento, digamos assim, da importância de que cada um de nós, principalmente nós que eu digo aqui, que estamos envolvidos neste curso do profissionário, nas várias opções, nas várias vertentes que ele tem, de entender o que é essa visão crítica e de quão é importante que ela seja construída. Porque a partir do momento que cada um de nós internalizarmos isso, compreendermos o significado, a importância de se ter essa visão crítica, quando falamos de política, quando falamos de educação, quando falamos na nossa vida cotidiana, em todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, em todas as áreas, é necessário ter essa visão crítica. Porque se nós questionamos, se nós pensamos, se nós repensamos, porque as ideias elas são construídas e reconstruídas no decorrer do tempo, nós não vamos ser enganados. Nós estamos, professor, assim, na iminência já do nosso ano político. Sim. Daqui a 2 meses, agosto, setembro... 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Né, nós já estaremos... Já decidiu o pleito, né? Exato. Nós estamos em ano político. E essa visão crítica é uma maneira do cidadão brasileiro se fazer participante. Por que as coisas estão como estão? Por que a economia está como está? Por que a educação está no ponto que está? Por que falta tanto para a educação chegar no ponto de qualidade que nós vimos aqui que ela deveria estar? Professora, me permite a contribuição? Eu sou insistente, repetitivo, espero que não seja cansativo eu ser repetitivo por isso. Mas eu ouvi numa conferência onde um diretor da CNI, Conselho Nacional da Indústria, ele entrou naquela conferência para micro e pequenas empresas, né? Mas procurando mostrar uma realidade do que está acontecendo hoje. Hoje, na data de hoje, está acontecendo em Fortaleza o encontro dos 5 países mais emergentes do mundo. Então, naquele momento ele falava, olha, qual é a posição do Brasil? Entre os 5 mais emergentes, o Brasil era o mais promissor. Mas, no entanto, é um importador de tecnologia. Então, importa conhecimento em outros aspectos. É promissor, mas não está utilizando todo o seu potencial. É um país emergente, então nós importamos, há investimentos aqui e nós exportamos o que, vamos dizer, matéria-prima, que eles chamam de commodities. Então, esses commodities nós não industrializamos, a gente não agrega conhecimento, os outros agregam lá fora. Então, gente, como mudar, naquele momento era um momento de discussão interessante,
como mudar esse cenário para os próximos 20 anos. Então, era uma proposta da condução para que nós, daqui 20 anos, já passaram 3, tem 17 anos, nós passássemos a exportar conhecimento. Estamos ainda fazendo isso de uma maneira muito humilde. Tímida. Muito tímida. Mas nós queremos em 20 anos, e você é um agente para isso. Eu me coloco como tal. Exatamente, essa é a nossa proposta. Então, assim, pense em respeito disso. Né? Se tenham a visão autocrítica. Verdade. Pega essa crítica que nós estamos aqui colocando numa visão geral e abrangente e volte ela para você. Qual a sua responsabilidade nesse processo? Esse que o professor Luiz acabou de falar aqui, toda essa conversa que nós tivemos, nosso módulo está encerrando hoje, tudo isso que a gente aprendeu até agora, o que você tira desse conhecimento para você, para a sua vida pessoal, profissional, educacional? Como você pode ser um agente de mudança aí na sua escola? Reflita sobre isso. Nós vamos ficar por aqui. Professor Luiz, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço você também, Elaine. Obrigada a vocês aí do Polo. Eu sempre aprendo com você. Dos polos que participaram. Eu percebi hoje uma participação bem tímida dos polos. Sim. Muitos polos que participaram nos outros módulos, nas outras aulas, hoje não estavam presentes. Deve ser por conta da internet. Mas obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de revisão. Um abraço.